Pessoal, tudo bem? A gente está de volta aqui nesse vídeo para falar mais um pouco sobre a escrita dos testes. Especificamente agora a gente vai abordar um tema, o tema vai ser sobre tags e a questão de documentação dos testes. Como que a gente faz isso? Como que isso vai influenciar em alguma coisa para eu rodar meu teste também? A gente vai ter outro vídeo mais para frente explicando tintim por tintim tudo como que eu posso executar meu teste pelo CMD da melhor forma possível, com todos os comandos, todas as configurações que a gente pode passar, mas a gente vai ver um pouquinho antes agora esse tema aqui sobre tags e documentação. A gente vai já aprender um pouquinho de como rodar os testes aqui também, tá? Então, beleza. O que eu fiz aqui? Eu tô naquele mesmo arquivo do vídeo anterior, mas eu adicionei algumas coisinhas nele aqui. Eu adicionei no teste 1 a tag e o documentation. E eu também adicionei o pass execution. O pass execution ele posso colocar qualquer argumento aqui, ele funciona basicamente como um log to console também. Eu dei uma pesquisada lá no na lib do built-in, que é de onde que isso aqui vem, por isso a gente não precisa colocar nenhuma a gente não precisa importar nada aqui, mas beleza, vamos lá. Para que funciona a tag, tá? A função da tag é basicamente para você conseguir filtrar os seus testes. Sabe como você esse tagueamento é para falar assim, esse teste é do grupo X, esse teste é do grupo Y. A gente pode usar ele, por exemplo, para separar testes que vão ser de smoke e para testes mais complexos que tem que ser, por exemplo, um teste de regressão full, que é rodado no momento da liberação de um software. Então você pode ter um monte de folhas de teste, um monte de arquivos de teste, e alguns desses testes de cada um desses arquivos são regressão, outros são smoke, outros são, por exemplo, só aquele passo a passo de teste de aceite que a gente pode colocar. Então, e detalhe, a gente pode colocar mais de uma tag também no teste. Então, eu posso colocar, por exemplo, um regression e posso colocar um smoke aqui também. Eu posso fazer regression aqui, ó. Então, tipo, quando eu for rodar só teste de smoke, tem que rodar só o teste 1. Se eu for dar teste de regressão e tem que ser tudo, aí ele vai ter que rodar os dois testes. A gente pode ir por essa abordagem, por exemplo. E a documentação nada mais é do que uma documentação. Então a gente vai escrever alguma coisa importante que eu preciso sobre o projeto aqui, sobre esse teste aqui, para ficar mais fácil. E a documentação está direto no teste. Detalhe importante, se eu der um enter aqui, der 3 pontinhos e dar uma tab, eu consigo continuar escrevendo aqui. Então, continuando a escrever a documentação. Então, beleza. Isso aqui está dentro da documentation. Beleza, agora como que a gente vai rodar isso aqui? A gente vai assim, beleza, coloquei a tag, coloquei a documentation, mas agora eu quero executar só um tipo de teste específico. Como que a gente faz para executar? Tá bom, vamos lá. A gente vai escrever então robot. A gente estava executando os testes, ele estava sujando tudo aqui, porque ele estava logando esses arquivos aqui, ficou muito bagunçado. Então eu vou já colocar um lugar que eu quero que esse arquivo fique, que vai ser no -d .results. Vai ser aonde que vai ficar o meu arquivo de logs, os resultados, né? Depois disso eu posso pegar e escrever o ponto .source, tá no 1, general, escrever no teste, beleza. Desse jeito ele fica igual da aula anterior, então a gente vai rodar todos os testes, mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer rodar só um grupo de testes que está na tag. Para fazer isso é simples, então a gente pode colocar o "-i" e eu escrevo a tag que eu quero. No caso, a tag é a tag smoke. E vamos dar um enter. E beleza, ele deu erro por quê? Porque não existe a tag smoke aqui. Mas qual que é o problema? Beleza, é porque eu não salvei.
Vamos salvar então. Então olha só, olha, esse aqui é até legal. Ele mostrou um erro bem sugestivo. A gente sabe onde a gente errou. A gente errou porque não existia tag. Mas não existia porque a gente não tinha salvo o arquivo. Então agora vamos salvar. E vamos executar de novo. E o teste passou. E agora vamos entrar nesse arquivo aqui. Para a gente ver o que está mostrando para a gente. Beleza, ó, isso aqui é bem legal. Ó. Se a gente olhar aqui, ele está falando que ele executou um teste. Ó, a gente consegue ver que ele executou um teste, olhando no all testes. E a gente consegue ver que esse teste, a gente consegue ver a estatística de teste, né, o total de testes que rodaram. A gente consegue ver a estatística das tags também. Entendi que rodou duas tags, mas não é porque rodou dois testes, é porque aquele teste especificamente tinha duas tags, a Smoke e a Regression. Então beleza, se a gente clicar aqui, não foi para lugar nenhum, não foi para lugar nenhum. Ah, é por causa que é essa suíte de teste. Ele ia mostrar especificamente essa suíte mesmo, tá? Certinho. Quando eu abri aqui, isso aqui é legal, olha só. Ele mostrou a documentation aqui, ó. Então, a documentação do teste 1 e também aquela segunda parte, o continuando a escrever documentação. Então, com isso, mostra que deu certo a escrita da documentação e desse jeito aqui ainda também, com esses 3 pontinhos. Agora vamos executar outro teste, e esse outro teste vai ser... Vamos rodar o regression, né? Então, vamos mudar só a tag, vamos colocar regression, e vamos executar. Isso, beleza, executou. Tá, a gente pode ver nos logs aqui, já no console, que ele executou os dois, o teste 1 e o teste 2. Agora vamos entrar aqui nesse arquivo de texto, vamos dar um F5. E beleza, olha, já está até atualizado aqui, ó, teste 1 e teste 2. A gente consegue ver que rodaram um total de 2 testes. Duas vezes a tag regression, porque são dos 2 testes, né? Mas não significa que foi o teste rodado mais de uma vez não, tá? Então se a gente olhar no primeiro, continua com a parte de documentação. Se a gente olhar no segundo, ele nem aparece a parte de documentação aqui, viu? E outra coisa que a gente consegue ver são as tags, ó. Esse teste aqui tem duas tags, o regression e o smoke. E só o regression. E também no PS Execution, que a gente consegue ver aqui a mensagem que... Ó, execution pass with message. Então é basicamente uma mensagem, esse zero aqui, tá? Dessa parte é isso. Então agora a gente já sabe como usar tags, como a gente documentar nossos testes e como a gente executar o teste ainda em cima de uma tag. E é isso aí, valeu pessoal.